Há uma história que paira sobre uma pequena cidade adormecida no interior. É uma lenda que é sussurrada em tons de medo e desespero, uma história que faz com que os moradores fiquem acordados durante a noite, temendo o momento em que seus olhos se fecham. É a história de Não Ouse Dormir. Dizem que, há muitos anos, um evento terrível ocorreu na cidade. Uma série de pesadelos sinistros e aterrorizantes atingiu os moradores. Eles acordavam no meio da noite, cobertos de suor e com o coração acelerado, incapazes de escapar das imagens horripilantes que assombravam suas mentes. Esses pesadelos não eram como os sonhos comuns. Eles eram vívidos e reais, como se a linha entre a realidade e o mundo dos sonhos tivesse sido borrada. As pessoas viam sombras sombrias se movendo pelo quarto, ouviam sussurros assustadores em seus ouvidos e sentiam uma presença maligna ao seu redor. A cidade caiu em um estado de terror constante. Os moradores evitavam o sono a todo custo, com medo do que poderia acontecer quando fechavam os olhos. As noites se tornaram intermináveis, com as ruas vazias e escuras, ecoando apenas com o silêncio pesado e a respiração ofegante dos que tentavam se manter acordados. Os relatos sobre as experiências noturnas assustadoras eram perturbadores. Alguns diziam ter visto figuras sombrias, com olhos brilhantes e sorrisos macabros, observando-os enquanto dormiam. Outros contavam histórias de serem perseguidos em pesadelos pelos fantasmas de entes queridos falecidos, que sussurravam palavras de ódio e ameaças terríveis. A cidade estava em um estado de paranoia coletiva. As pessoas se trancavam em suas casas, desesperadas para evitar o sono e as torturas que vinham com ele. Café e estimulantes eram consumidos em excesso, numa tentativa desesperada de manter os olhos abertos e as mentes longe dos pesadelos. No entanto, o cansaço era implacável. O corpo humano não pode ficar acordado indefinidamente, e os moradores da cidade logo começaram a sucumbir ao sono. Quando finalmente adormeciam, era como se fossem arrastados para um abismo de horrores. Alguns despertavam com marcas estranhas em seus corpos, como se tivessem sido tocados por mãos invisíveis durante o sono. Outros acordavam em locais desconhecidos, sem qualquer lembrança de como chegaram lá. As histórias de pessoas desaparecidas durante a noite se multiplicaram, gerando ainda mais pavor e desconfiança. A cidade estava em ruínas, sua alma lentamente corroída pelo terror noturno. As crianças se recusavam a dormir, enquanto os adultos lutavam contra o sono com todas as suas forças. Era uma luta desesperada pela sanidade, pela esperança de uma noite tranquila e sem pesadelos. A lenda de Não Ouse Dormir continuou a assombrar a cidade por gerações. Até hoje, os moradores carregam o fardo do medo noturno. A cidade permanece em um estado de alerta constante, temendo o momento em que o sono se torna inevitável. Os relatos assustadores de experiências noturnas terríveis se espalharam para além das fronteiras da cidade, tornando-se uma história de advertência para todos aqueles que ouvem. Não Ouse Dormir se tornou um lembrete sombrio de que o sono não é apenas uma necessidade humana, mas também uma porta para um mundo desconhecido e aterrorizante. Ninguém sabe ao certo o que causou o fenômeno assustador de Não Ouse Dormir. Alguns dizem que é uma maldição que recaiu sobre a cidade, enquanto outros acreditam que é uma manifestação do mal em si. Seja qual for a verdade, a cidade permanece em constante temor, vivendo em uma realidade onde o sono se tornou um luxo perigoso. Os moradores, desesperados por uma solução, buscaram a ajuda de especialistas em sonhos e pesadelos. Psicólogos, médicos e até mesmo xamãs foram consultados, na esperança de encontrar uma maneira de quebrar o ciclo do terror noturno. No entanto, todas as tentativas foram em vão. Parecia que Não Ouse Dormir havia se tornado uma parte sombria e inescapável da vida na cidade. Com o passar dos anos, a cidade se transformou em uma sombra do que costumava ser. O medo constante corroeu a alegria e a vitalidade dos moradores. A economia entrou em declínio, com muitos residentes procurando deixar para trás o terror que os assombrava todas as noites. No entanto, havia aqueles que se recusavam a desistir. Um grupo de indivíduos corajosos decidiu investigar a origem do pesadelo coletivo. Eles mergulharam em bibliotecas esquecidas e arquivos empoeirados, desenterrando fragmentos de antigas lendas e histórias obscuras.
Foi assim que eles descobriram a história de um antigo ritual que havia sido realizado na cidade há séculos. Diziam que o ritual envolvia um pacto com uma entidade sombria, uma entidade que governava sobre os sonhos e pesadelos. Aqueles que participaram desse pacto receberam um poder inimaginável durante o dia, mas foram condenados a uma vida de tormento noturno. Armados com esse conhecimento, o grupo decidiu quebrar o ciclo do terror. Eles organizaram um ritual próprio, um ritual de libertação. Reuniram-se nas sombras da noite, cercados por velas e símbolos de proteção. Com corações cheios de esperança e determinação, eles começaram a desfazer o que havia sido feito tantos anos atrás. Enquanto realizavam o ritual, eles sentiram uma presença maligna se desvanecendo. O ar ao redor deles se tornou mais leve, e uma sensação de alívio começou a se espalhar. Eles sabiam que haviam alcançado algo especial, algo que poderia trazer de volta a paz e a tranquilidade à cidade. Na manhã seguinte, os moradores acordaram com a sensação de que algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, eles haviam dormido profundamente e sem pesadelos. Um sentimento de alegria e alívio tomou conta da cidade, enquanto as pessoas começavam a se reconectar com a vida que haviam deixado para trás. A lenda de Não Ouse Dormir se transformou em uma história de superação e coragem. A cidade se recuperou, reconstruindo-se aos poucos, enquanto os moradores aprendiam a apreciar o dom do sono tranquilo. O evento sombrio que havia marcado a cidade por tanto tempo agora era apenas uma memória distante, uma lição sobre a importância de enfrentar os medos e lutar pela própria paz. E assim, a cidade adormecida recuperou sua vitalidade e alegria. Os moradores aprenderam a valorizar cada momento de paz e tranquilidade, sabendo que o terror noturno poderia retornar a qualquer momento. Mas eles também aprenderam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio e superar qualquer pesadelo que se aproximasse. Havia uma pequena cidade cercada por densas florestas, onde uma casa abandonada se destacava entre as ruínas. Os moradores da cidade sempre evitavam aquele lugar, pois diziam que estava amaldiçoado. Rumores de eventos sombrios e inexplicáveis circulavam entre os habitantes, alimentando o medo e a curiosidade. Um grupo de jovens, em busca de emoções fortes, decidiu explorar a casa abandonada em uma noite escura e tempestuosa. Armados com lanternas e coragem, eles entraram cautelosamente, sentindo um arrepio percorrer suas espinhas enquanto as portas rangiam ao serem abertas. Ao adentrarem a casa, um silêncio opressivo pairava no ar. As paredes estavam cobertas de teias de aranha e o cheiro de mofo invadia suas narinas. Os jovens estavam ansiosos para descobrir os segredos ocultos daquele lugar, mas não tinham ideia do que os esperava. Enquanto exploravam os cômodos sombrios da casa, algo estranho começou a acontecer. As luzes começaram a piscar, falhando de maneira inexplicável. Os jovens sentiram um calafrio percorrer seus corpos e uma sensação de que estavam sendo observados. Decididos a continuar sua exploração, os jovens continuaram avançando pela casa, mas a cada passo que davam, o ambiente parecia ficar mais hostil. Sombras se moviam nas paredes e sussurros indistintos ecoavam pelos corredores. O medo começou a se instalar em seus corações, mas eles mantiveram as lanternas acesas, como uma pequena fonte de conforto. Em um dos quartos, os jovens encontraram um diário antigo. Suas páginas estavam gastas e as palavras escritas com uma caligrafia trêmula. As anotações revelavam histórias de acontecimentos sobrenaturais naquela casa, mencionando uma entidade sombria que se alimentava do medo dos moradores. Enquanto liam o diário, as luzes começaram a falhar ainda mais, até que finalmente se apagaram por completo. A escuridão tomou conta do ambiente e uma sensação de pânico se instalou. Os jovens tentaram acender as lanternas, mas elas se recusaram a funcionar. Presos na escuridão, os jovens sentiram a presença da entidade maligna se aproximar. Sussurros assustadores ecoavam em seus ouvidos, enquanto mãos invisíveis pareciam tocar suas peles. O desespero tomou conta deles, mas eles se recusaram a ceder ao medo. Com todas as suas forças, os jovens gritaram, desafiando a entidade e exigindo que ela os deixasse em paz. De repente, uma luz brilhante surgiu no horizonte, iluminando a casa e afastando a escuridão.
Era uma luz intensa e reconfortante, trazendo uma sensação de proteção. A entidade maligna recuou, incapaz de suportar a luz. Os jovens correram para a saída da casa, sentindo-se aliviados e triunfantes. Enquanto deixavam para trás a casa abandonada, prometeram nunca mais retornar, conscientes de que nem todos os segredos sobrenaturais devem ser desvendados. Esse relato nos lembra que, às vezes, a escuridão pode ser a morada de forças sobrenaturais aterrorizantes. Mostra que a luz, seja ela física ou simbólica, pode ser uma arma poderosa contra o mal. E, acima de tudo, nos faz questionar se estamos realmente preparados para enfrentar os segredos que a escuridão pode revelar. Há alguns anos, vivi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Era uma noite chuvosa e sombria, quando decidi explorar uma antiga mansão abandonada que ficava nos arredores da cidade. Eu sempre fui fascinado pelo sobrenatural e estava determinado a descobrir se os rumores sobre a casa eram verdadeiros. Enquanto adentrava os portões enferrujados da mansão, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. O ar estava carregado de uma energia pesada, como se o próprio ambiente estivesse impregnado de mistério e escuridão. Eu sabia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. À medida que eu explorava os corredores sombrios da mansão, comecei a notar pequenos sinais de atividade paranormal. Portas rangiam e se fechavam sozinhas, objetos se moviam inexplicavelmente e uma sensação constante de ser observado me acompanhava. No entanto, eu não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Enquanto eu subia as escadas em direção ao sótão, ouvi um ruído estranho vindo de uma das salas. Meu coração acelerou e um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que algo sobrenatural estava prestes a se revelar. Com uma mistura de medo e curiosidade, abri a porta da sala e me deparei com uma cena surreal. Uma figura translúcida flutuava no ar, emitindo uma luz fraca e pulsante. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e sua presença era imponente e assustadora. A figura começou a se aproximar lentamente, emitindo um murmúrio ininteligível. Minhas pernas tremiam, e minha mente lutava para processar o que estava acontecendo. Eu me senti impotente, à mercê dessa entidade desconhecida. Em um último ato de desespero, recitei uma prece silenciosa, buscando proteção e ajuda divina. Para minha surpresa, a figura pareceu recuar, como se fosse repelida por uma força invisível. O ambiente se acalmou, e a presença opressiva desapareceu. Após essa experiência, decidi investigar a história da mansão abandonada. Descobri que ela havia sido palco de tragédias e eventos sombrios no passado. Rumores de assassinatos, rituais ocultos e almas perdidas preenchiam os registros históricos. Foi então que percebi que a figura que eu havia encontrado era o espírito de uma pessoa que havia sofrido uma morte trágica naquela mansão. Ela estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando redenção ou vingança. Decidi buscar ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Eles me aconselharam a realizar rituais de limpeza e purificação na mansão, além de oferecer orações e intenções positivas para ajudar a libertar a alma atormentada. Com o tempo, a atividade paranormal na mansão diminuiu e a sensação de opressão deu lugar a uma sensação de paz. Acredito que, ao confrontar o sobrenatural, aprendi valiosas lições sobre a vida, a morte e a importância de encontrar a paz interior. Essa experiência me mostrou que há muito mais neste mundo do que podemos compreender. O sobrenatural é um lembrete de que existem mistérios além de nossa compreensão racional, e que devemos estar abertos para explorar e respeitar essas dimensões desconhecidas. Acredito que o encontro com o sobrenatural pode nos transformar e nos ajudar a expandir nossa visão de mundo. Meu nome é Lucas e sou um apaixonado por histórias sobrenaturais e experiências inexplicáveis. Desde criança, sempre fui fascinado pelo desconhecido e pelo mundo além do que nossos olhos podem ver. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de vivenciar algumas experiências que desafiaram minha compreensão da realidade e me fizeram questionar o que é possível. Uma das experiências mais marcantes que tive aconteceu em uma noite chuvosa de outono. Eu estava em uma viagem de férias,
explorando uma cidade histórica conhecida por suas lendas e mistérios. Eu sempre fui atraído por lugares com uma aura sobrenatural e essa cidade não era exceção. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas e escuras, senti uma presença estranha ao meu redor. Uma sensação de ser observado e seguido me acompanhou durante toda a noite. Risadas distantes e sussurros inaudíveis ecoavam pelo ar, aumentando minha inquietação. Decidi me refugiar em um antigo hotel, conhecido por suas histórias de assombração. Ao entrar no saguão, fui recebido por um arrepio que percorreu minha espinha. O ambiente estava carregado de energia, como se as paredes tivessem memórias vivas dos eventos que ali ocorreram. Ao chegar ao meu quarto, senti uma presença intensa e opressiva. A atmosfera estava densa e o ar parecia pesar em meus pulmões. Tentei ignorar a sensação e me acomodei na cama, esperando que a noite passasse sem incidentes. No entanto, à medida que a escuridão tomava conta do quarto, eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam pelas paredes e uma voz sussurrante ecoava em meus ouvidos. Era como se o próprio quarto estivesse vivo, reagindo à minha presença. Em um momento de coragem, decidi me comunicar com o que quer que estivesse ali. Perguntei quem era e o que queria. Para minha surpresa, uma voz suave e melancólica respondeu. Era um espírito, preso entre os mundos, buscando redenção e paz. O espírito me contou sua história, uma tragédia que havia ocorrido décadas atrás. Ele havia sido vítima de uma injustiça e seu espírito permanecia ligado ao local onde sua vida fora tirada. Sua presença era uma tentativa de encontrar alguém que pudesse ajudá-lo a encontrar a paz que tanto buscava. Comovido pela história do espírito, decidi ajudá-lo. Pesquisei sobre o passado da cidade, encontrei registros antigos e conversei com moradores mais antigos. Descobri a verdade por trás da tragédia e encontrei uma maneira de libertar o espírito de seu sofrimento. Em uma noite de lua cheia, reuni um grupo de pessoas interessadas em fenômenos paranormais e realizamos um ritual de libertação. Com orações e intenções positivas, ajudamos o espírito a encontrar a paz e seguir em frente. Após o ritual, a atmosfera do quarto mudou completamente. A energia opressiva deu lugar a uma sensação de calma e serenidade. O espírito havia encontrado a paz que tanto buscava e eu senti uma gratidão profunda por ter sido parte dessa jornada. Essa experiência sobrenatural mudou minha perspectiva sobre o mundo e me mostrou que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Desde então, tenho buscado explorar e compreender o desconhecido, compartilhando minhas histórias e aprendizados com aqueles que também se interessam pelo sobrenatural. Em uma noite escura e tempestuosa, eu caminhava por uma estrada deserta, quando uma figura misteriosa apareceu diante de mim. Era uma mulher vestida inteiramente de branco, com longos cabelos negros fluindo ao vento. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e sua presença exalava uma aura enigmática. Curioso e ao mesmo tempo apreensivo, decidi me aproximar dela. Seu rosto era sereno, mas havia algo perturbador em seu olhar. Ela parecia flutuar no ar, movendo-se com uma graça etérea. Sua beleza era tão avassaladora que parecia transcender a realidade. A mulher de branco começou a falar com uma voz suave e melodiosa. Ela contou uma história triste e trágica, revelando que havia sido vítima de um destino cruel. Ela havia perdido a vida em circunstâncias traumáticas. Desde então, estava condenada a vagar entre os vivos, em busca de redenção ou vingança. Enquanto eu ouvia sua história, algo dentro de mim me alertava sobre a natureza sinistra da mulher de branco. Um pressentimento de perigo iminente se apoderou de mim, mas sua beleza hipnotizante me impedia de resistir completamente à sua influência. À medida que a noite avançava, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Sombras dançavam ao nosso redor, e a atmosfera se tornava tensa e pesada. A mulher de branco parecia se transformar diante dos meus olhos, sua aparência angelical se tornando cada vez mais distorcida e aterrorizante. Percebendo o perigo iminente, eu tentei me afastar, mas a mulher de branco se movia com uma velocidade sobrenatural, bloqueando meu caminho. Sua voz, que antes era doce e melodiosa, se transformou em um sussurro ameaçador, ecoando em meus ouvidos.
Com um último esforço desesperado, consegui me libertar de seu controle e corri o mais rápido que pude. O medo e a adrenalina corriam em minhas veias, enquanto eu deixava para trás a mulher de branco e tudo o que ela representava. Desde então, tenho evitado encontros com mulheres de branco e histórias semelhantes, ciente de que o sobrenatural pode assumir formas enganosas e perigosas. A mulher de branco permanece como um lembrete sombrio de que nem tudo é o que parece, e que há forças além da nossa compreensão que buscam nos aprisionar em seu domínio. Devemos sempre confiar em nosso instinto e estar alertas para os sinais de perigo. O mundo espiritual é vasto e cheio de mistérios, e devemos ter cuidado para não nos deixarmos seduzir pelo desconhecido, especialmente quando se trata de encontros com a mulher de branco.